Bom dia, com a paz do Senhor Jesus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, a partir do verso de número 11, declara o seguinte: E viu o céu aberto e que descia um vaso como se fosse um grande lençol, e atado pelas quatro pontas vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz que disse: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ou imundo ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu, ou no céu. O episódio em questão fala de um momento onde o apóstolo Pedro ele sobe a um terraço, digamos assim, um terraço à altura da casa. E ele vai orar. E ele foi tomado por uma visão que ele via esse vaso que descia com as 4 pontas e dentro esses animais que citamos aqui, que segundo a lei mosaica eram animais que não eram permitidos comer. Mas a voz disse para ele: Pedro, mata e come. Não digas que é comum ou impuro aquilo que Deus purificou. Olhando para esse verso, eu me fiz uma pergunta. Eu fiz uma pergunta a mim mesmo e a mesma pergunta que devemos fazer a nós sempre. Sempre, sempre, sempre. O que eu tenho dentro de mim que eu preciso matar e comer para que o poder e a graça de Deus seja manifesta através da minha vida? O ódio, a amargura, a desesperança, a falta de fé, o rancor, a mentira, o engano ou outra coisa qualquer que eu preciso matar dentro de mim para que Deus possa encher-me do Espírito e ser alguém que caminha sobre a face da terra glorificando o nome do Senhor. O Senhor se revelou a Pedro. Mais à frente nós vamos ver, se você ler o restante do livro, você vai ver que Pedro encontra com Cornélio. Era um romano. Para os hebreus naquela época, os judeus, era como impuro entrar em um ambiente de casa de romano. Mas Pedro entrou porque Deus o mandou. E quando ele começa a pregar a palavra, diz a palavra que o Espírito Santo caiu sobre todos que estavam naquela casa. E todos foram cheios do Espírito Santo, batizados no Espírito Santo. Porque Pedro ouviu a voz, matou e comeu aquilo que fazia separação entre o que Deus queria dele dessa vontade dele. Que sejamos da mesma forma. E muitas almas serão alcançadas, muitas almas experimentarão a graça e o poder de Deus através de você e através de mim. Reflitamos sobre isso. Que você tenha um ótimo dia e que Deus te abençoe com a paz do Senhor Jesus. Amém?